abre a sua Bíblia aí, sem perca de tempo. Né? Agradeço já, desde já, a confiança, né? De que depositaram para a gente estar trazendo a palavra, a responsabilidade, né? De estar ministrando a palavra de Deus. Amém? Abre a sua Bíblia. Segundo escreveu São Marcos, o Evangelho de Jesus Cristo, capítulo de número 10. Marcos, capítulo de número 10. Aleluia. Aleluia. Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 17. Você que encontrou a sua Bíblia, abre ela, livro de São Marcos, capítulo de número 10. E o versículo de número 17, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Deus tem uma palavra para o seu coração. A igreja não ouviu. Deus tem uma palavra para o seu coração. A palavra, ela é de Deus. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual ajoelhou diante dele. Ele perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas de bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes do mandamento: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudará ninguém. Honrai teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso eu guardei desde a minha mocidade. Versículo 21. E Jesus, olhando para ele, o amou. E Jesus, olhando para ele, o amou. Ele disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que tens e dai aos pobres, e terá um tesouro no céu. E vem e siga-me. Versículo 22. Mas ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Ele possuía o quê? O que ele possuía, igreja? Então Jesus, olhando ao seu redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riquezas. Aleluia. Até aqui. Uma palavra tremenda e maravilhosa, né? Da parte do nosso Senhor Jesus. Jesus, ele vinha pelo caminho, e a Bíblia diz que um jovem rico, né? Se fosse para dar um tema nessa mensagem, eu colocaria o tema de caminhar com Jesus. E esse jovem, ele se pondo ao caminho, ele correu direção de Jesus, e ele se prostrou diante de Jesus. Ele sabia quem era Jesus. Ele se prostrou diante de Jesus e chamou Jesus de mestre. O que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus, conhecendo ele, conhecendo eu e conhecendo toda a humanidade melhor do que ninguém, Jesus conhecia o coração daquele jovem. E Jesus disse assim para ele: e pondo o seu caminho, correu para ele um homem, na qual ajoelhou-se e perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse: por que me chamas de bom? Ninguém há de bom senão um, que é Deus. O que me
Chama a atenção que ele sabia quem era Jesus. Ele já chamou Jesus do próprio Deus. Ele reconheceu Jesus como o próprio Deus. E Jesus diz assim: tu sabes o mandamento? Ele disse: sim, eu conheço os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudará ninguém, honrar o teu pai e tua mãe, ponto. Ele fala de 6 mandamentos. São 10 mandamentos. A hora que Jesus começa a falar com ele e passa para ele os mandamentos e quer ouvir dele os mandamentos, ele fala assim para Jesus: eu já sei, eu conheço os mandamentos, eu fui criado dentro da igreja. Porque ele diz para Jesus que ele conhece os mandamentos, ele conhece as leis, ele sabe que ele tem que honrar pai e mãe, ele sabe que ele tem que cumprir os 10 mandamentos, só que ele só cita 6. Eu achei muito interessante, porque os outros, ele não dá nem tempo. A hora que Jesus, ele quer saber mais do que Jesus. Aí Jesus vai dar uma lição que eu vou falar, show de bola. Jesus vai ensinar a igreja, Jesus vai ensinar ele que ele está equivocado com salvação. Ele chega para Jesus e ele fala assim: pastor Valdir, olha, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? A Bíblia diz que ele era dono de muitas propriedades. Esse homem não era qualquer um, ele não faltava da escola bíblica, ele não faltava dos cultos oficiais da igreja, ele estava permanente na igreja. Só que ele esqueceu de um detalhe: ele esqueceu de quem era Jesus. E Jesus, na sabedoria plena dele, diz assim: e Jesus, olhando para ele, o amou e disse: falta só uma coisa. Jesus conhecia o coração dele. Jesus fala: só falta uma coisa. Vende tudo o que tem. Jesus queria que ele vendesse as propriedades, sim ou não? Jesus queria que ele vendesse as propriedades? Não. Jesus não quer que o crente vende propriedade alguma. Pelo contrário, Jesus vai acrescentar. Aleluia. O que eu aprendo com essa palavra, aleluia, é que Jesus, conhecendo o coração dele, Jesus percebeu que ele estava se apegado de um tanto nas coisas materiais, que ele estava esquecendo das coisas de Deus. Ele se apegava nas coisas materiais, aleluia. Irmão Oswaldo, então, não estou dizendo que você não possa ter, não é isso. Jesus está ensinando que nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar das nossas vidas, porque se nós temos algo, foi Ele que nos deu. Se Ele deu algo para nós conquistarmos, Levi, o trabalho para nós conquistarmos, foi Ele que abriu a porta, Ele que te deu sabedoria, aleluia. E ele estava completamente apegado nas coisas materiais. Ele não tirava o olho do carro do Honda Civic dele, da Lamborghini, Land Rover, né, Rafa? E aí vai. Ele se apegava. Conhece aquelas pessoas que não podem encostar no carro dela? Você já viu essas pessoas? É o que estava acontecendo com esse jovem. E ele parou de frente com Jesus. Acredito eu, Márcio, que ele estava no melhor camelo da época. A Bíblia dá margem para nós conjecturarmos. Ele estava no melhor camelo. E nem sempre a riqueza é tudo nas nossas vidas. Nem sempre os bens materiais é tudo na nossa vida. E nunca vai ser. Porque o primordial para as nossas vidas é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Uma certa feita eu estava no congresso de Camboriú, nos Gideões. E lá eles fazem umas vigílias. Na beira-mar, na praia. E tem os pregadores de renome, né, Levi? E o pessoal falou: vamos lá, né? Que vai ter uma vigília lá.
Aí passamos lá uma certa altura, começou a clarear o dia, o pastor Gilberto Beckhauser, ele era descendente de alemão, ele parou assim na frente de duas torres, muito altas, ele disse assim para mim, ele falou: Vardo, você está vendo aquelas duas coberturas? Eu falei: sim. Ele falou: ali é só de um, era de um proprietário. Eu falei: mas o que aconteceu? Ele falou: um certo dia ele se jogou de lá de cima. Eu falei: o dono da cobertura? Ele falou: é. E eu fiquei pensando, o que adianta ter tanto dinheiro, tanta riqueza e faltar Deus, e faltar Jesus? Foi o que aconteceu com esse jovem. A primeira coisa que eu aprendo com esse jovem, ela se encontra no versículo de número 1. Sabe o que aconteceu com ele? A hora que ele deparou com Jesus Cristo, entrou uma palavra, que isso daí não é difícil você encontrar no ser humano. Encontrou um orgulho, pastor Levi. Entrou um orgulho dentro dele, que ele falou: olha, eu sei disso, eu sei daquilo outro. O que o senhor perguntar eu sei, porque eu não saio de dentro da igreja. E dentro das igrejas estão assim de pessoas orgulhosas. E sabe quem acaba com orgulho? Se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus amou ele. Eu parei para meditar, eu falei assim: mas que orgulho é esse? O orgulho dele estava nos bens materiais dele, porque a Bíblia diz que quando ele se sente contrariado, ele sai contente, ele sai dando um salto de alegria. Amém? A Bíblia diz que ele sai triste da presença de Jesus, ele sai contrariado da presença de Jesus. O que eu aprendo com essa palavra, aleluia, porque os nossos orgulhos às vezes impedem de nós recebermos as bênçãos do Senhor. Tem pessoas que vêm para a igreja, ela não falta da igreja, ela tem um orgulho que ela, sabe, é acima de tudo. Graças a Deus na nossa igreja não tem isso. Ela tem um orgulho porque ela tem um carro melhor, ela tem um orgulho porque ela tem uma roupa melhor, ela tem um orgulho porque a chapinha dela ficou mais bonita que a da irmã, e assim vai. Ela tem orgulho em tudo. No versículo 22 diz assim, 23, Jesus, olhando ao seu redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão os ricos no reino de Deus. Eu falei: mas meu Deus, os ricos não entram então, Levi, no céu? Jesus está falando de pessoas, não é que o rico não vai entrar no céu. Tem muitas pessoas que têm dinheiro e vai sim para o céu. Jesus está falando de pessoas que é pegadas em bens materiais. O Deus dele, o Deus desse jovem, não era o Deus que o próprio Jesus queria ouvir da boca dele. Ó, o Senhor é o meu Deus, e o que o Senhor fizer, o Senhor falar para mim fizer, eu vou fazer, porque eu quero morar no céu. Olha o que disse o louvor. Estava falando de salvação. Mais adiante, em alguns versículos adiante, diz assim: é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eu fiquei pensando, eu falei: rapaz, mas como vai passar mesmo um camelo, pastor Levi, no fundo de uma agulha? A agulha é tão pequenininha. E não estava falando disso, Jesus estava fazendo uma parábola. Tem pelo menos uma delas, segundo historiadores, eram as agulhas das sinagogas, aonde passavam os camelos, tinham que ser descarregados, e o camelo às vezes passava até ajoelhado por aquelas agulhas. Jesus estava falando das agulhas das sinagogas. Jesus estava dando um ensino. E Jesus, ele amou ele, queria que ele entendesse que era uma oportunidade dele entrar no céu. Porque ele pergunta para Jesus, ele faz a pergunta: o que eu faço para herdar o reino do céu? Ele queria entrar, Levi, ele queria ir para o céu. Mas para ir para o céu, tem alguns requisitos que nós temos que levar na nossa vida cristã, e nós não podemos abrir mão. Chama comunhão com Deus.
Aleluia. É uma vida de oração. É uma vida de leitura bíblica. Ah, irmão Oswaldo, mas é difícil. Lógico que é difícil para mim também. Mas nós temos que quebrar esses paradigmas. Nós precisamos quebrar esses paradigmas na nossa vida e levar uma vida com Deus, uma vida de santificação, uma vida de jejum, uma vida de oração, para que Deus venha revelar a vontade dele no nosso coração. Porque Jesus revelou para esse jovem. Ele falou: olha, o segredo está nos mandamentos. É isso daí eu faço. Isso daí eu faço. A hora que começou a revelar os mandamentos, chegou no sexto, falou: para que eu já sei. Você conhece alguém assim? Você já pregou para alguém assim? Que você vai pregar para ele, ele fala: eu sei, eu tive na igreja tanto tempo. Ah, eu ia para o monte. Rapaz, eu já fui tanto para o monte. Ah, eu olhei para a igreja na escola bíblica. Eu também ia, eu já fui também. Irmão, quer um conselho de Deus para a sua vida? Cai fora desse tipo de gente. Quando você vê alguém, aleluia, falando: olha, nós vamos fazer, aí você começa a entender o que é Deus. Você fala: eu estou dentro porque você está fazendo. Eu vou participar porque eu estou indo também. Cadê os homens da igreja? Quem vai no culto de varão? Esse mês ainda, hein? Vai ter culto de varão. Dá um glória aos homens aí. Vamos fazer para Deus. Vamos começar a colocar em prática o que Deus coloca no nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. E falar de vida eterna, ele não podia de maneira alguma perder essa oportunidade de morar no céu. E a Bíblia diz que ele vira as costas para Jesus. Jesus está pronto para ensinar, Jesus está pronto para salvar ele, e ele vira as costas para Jesus. O meu carro eu não deixo, a minha casa eu não deixo, as minhas propriedades eu não deixo para seguir o Senhor. Apegados em bens materiais, não vai levar nada. Veio nu, nu você voltará ao pó. Aleluia. Aleluia. Nós temos que abrir o coração de toda maneira para Deus e pensar seriamente na nossa salvação. A coisa mais primordial que o crente tem na vida, pastor Levi, chama salvação. Aleluia. Aleluia. É salvação. Aleluia. Glória a Deus. No versículo 21, Jesus disse para ele, e olhando para ele: falta-te alguma coisa? Vai e vende tudo e dá aos pobres. Jesus conheceu o coração dele de uma tal forma. Jesus falou assim: eu vou provar ele, né? Eu vou provar ele, eu vou provar ela. Está pegando aí ou não? Eu vou provar ele. Eu vou ver se ele vai me murmurar. Eu vou ver como que ele vai corresponder o que eu estou pedindo para ele. Aleluia. Aleluia. Você não pode colocar ninguém no lugar de Deus. Aleluia. O lugar de Deus é exclusivamente dele. Aleluia. Aí Jesus fala assim para ele: vai e vende tudo que tem, dá aos pobres, e terá um tesouro nos céus. A Bíblia diz que no céu, aonde nós iremos morar, as ruas são de ouro. Aleluia. Os muros são de jaspes. Olha que coisa maravilhosa. Eu nunca andei disso, numa rua que é de ouro. Eu nunca vi um muro que é de jaspe. Olha o lugar que Jesus estava oferecendo para ele, e olha o lugar que Jesus está oferecendo para nós morar em toda a eternidade, de séculos em séculos, para todo sempre. Olha o lugar. Esse é o lugar que Deus tem preparado por nós, porque desde o início do culto Deus está falando: Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Aleluia. Glória a Deus. E terás um tesouro no céu.
Vem e siga-me. Vem e siga-me. Jesus está dizendo assim: eu tenho muito mais para você do que você pensa. Como o Márcio já disse aqui, o Márcio estava falando aqui, o Espírito Santo falando comigo aqui atrás. Você lembra quando eu te honrei aquela certa feita? Bem rápido, tem alguns minutinhos, o tanto que Jesus ama nós. Eu recém-convertido, e Jesus me provou. Eu não cortava cabelo, ninguém entrava no meu salão, e eu falei, olha, não vai dar certo, eu vou voltar a fazer o que eu fazia, que eu arrumava dinheiro fácil quando apertava. E eu fui, aí encontrei um cristão, e ele falou para mim, vai orar. E eu fui fazer um café de manhã, não tinha pó de café. Aí eu falei, já que não tem um café, vou ver se não tem arroz, e também não tinha um arroz. Aí eu falei, se não tem um arroz, eu vou ver se tem um feijão, também não tinha um feijão. Estava escasso, não tinha nada no armário. Eu falei, não dá. Aí eu falei pro crente, falei, não dá. Pro Leandro Carrilho Manzati, falei, Leandro, não dá, eu paro por aqui, Carrilho. Ele falou, faz 8 meses que você está buscando a Deus. Você acha que Deus vai te dar de mão beijada, rapaz? Eu falei, não, mas agora vai ser desse jeito, então? Ele falou, por que você não vai orar? Eu entrei no quarto, orei um pouco e fui para o meu trabalho. E isso eram umas 9 horas da manhã. A hora que foi por volta de umas 11 horas da manhã, não tinha entrado um cliente no salão. Eu tenho muita amizade com a Regina da Basical, tia da Maiara, né, Maiara? A Regina parou um carro na frente de um salão, um Corsa que ela tinha na época. Ela falou, Varginho, faça favor, rapaz, é milagre ou eu ouvi falar que você está na igreja firme? Eu falei, tô, Regina, graças a Deus, eu entreguei minha vida para Jesus. Não sei o que Jesus tem para mim, eu sei que eu vou estar com Ele e eu quero ir para o céu, Regina. Ela falou assim, legal, gostei, porque eu conheço você bem, nós temos amizade de longa data. Ela falou, faz um favor para mim, eu tenho 3 cestas básicas aqui dentro do carro, pega essas cestas básicas e leva para a igreja. E eu congregava com o Hermes, o pastor Hermes na Rocha Eterna. Eu peguei 2 cestas, e o Leandro, que Deus usou para falar, ele falou assim, ele falou, e a outra cesta? Eu falei, não, isso aqui vai para a irmã Daniela, isso aqui vai para a irmã Adriana, e tá tudo bem, irmão. Ele falou, não, a 3ª cesta é a sua. Eu, particularmente, a glória é de Deus, eu nunca mais vi uma cesta daquele tamanho. Tinha 3 refrigerantes na cesta, Dirson. Tinha bis na cesta, Dirson. Não, coisa tremenda de Deus. Aí eu comecei, Márcio, a entender o poder de Deus. E nós precisamos entender o que é salvação. Aleluia. Eu estou terminando a mensagem. E isso aqui me chama muita atenção. Na parte B desse versículo aqui, ó. E vem e siga-me. Em momento algum, Jesus repreendeu ele. Jesus amou ele. Aí Jesus viu que não tinha jeito. Jesus falou assim, ei, siga-me. Abandona tudo, deixa tudo aí, siga-me. O negócio não é aqui embaixo, aleluia, aleluia. O pastor Alessandro foi cortar o cabelo hoje, eu não olho, Levi. O pastor Alessandro e tal, e pai, nós conversando, e o Alessandro, e eu ali no olho, orando, né, para Deus me dar mensagem. Senhor, fala comigo na mensagem, para o Senhor falar com a tua igreja, né? E o pastor Alessandro ficou ali 1 hora comigo. A hora que ele foi embora, ele olhou para trás, eu sentado no sofá, ele falou assim, Oswaldo, falou, pastor. Ele falou, não está aqui, está lá, aleluia. Foi a confirmação dessa mensagem que eu trouxe para a igreja esta noite, aleluia. Siga Jesus. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido, mas siga Jesus Cristo de Nazaré, que Ele tem vitória para te entregar, em nome de Jesus. Receba essa palavra e guarda na tábua do teu coração, em nome de Jesus.